O Coringa é um personagem que, com o passar dos anos, acabou ganhando essa mística em volta dele. Nos quadrinhos, ele sempre foi um personagem muito único, muito singular. Nem sempre ele foi esse personagem que a gente tem hoje em essência. No começo ele era mais palhaço mesmo, mais brincalhão, com aquele teor sádico desde o início, mas a versão que a gente tem hoje, no imaginário popular principalmente, é um personagem insano, ensandecido, principalmente imprevisível e fascinante pelo modo como ele é construído em praticamente todas as histórias. Mas nos cinemas, o Coringa ele se tornou icônico por causa do Heath Ledger. Todo mundo sabe disso, que a performance do ator foi impressionante e muitos chegam a dizer que é inigualável, incomparável. A gente também tem o Coringa do Jack Nicholson, tem do Jared Leto, tem o do Mark Hamill, que muitos também afirmam ser o melhor, porque só com a voz ele consegue transmitir uma veracidade e uma identidade muito própria, muito característica e que realmente é de arrepiar. Mas como o foco é o Coringa dos cinemas e principalmente o do Joaquin Phoenix, que vai ser aí o próximo vilão dos cinemas, cabe a gente comparar com o que a gente tem realmente nos cinemas e o que mais chama a atenção de fato. Porque o Coringa do Heath Ledger, ele ganhou também essa mística, não só por causa da performance, que foi excelente, que é espetacular, mas porque o ator morreu muito próximo da estreia do filme. Muitos conspiracionistas ainda dizem que ele morreu justamente por interpretar o Coringa. O próprio Jack Nicholson disse que interpretar um personagem desse calibre, desse tamanho, desse nível de personalidade é difícil, desgastante, que ele mesmo sofreu tentando encontrar o seu Coringa. E não é difícil acreditar nisso, porque, como eu falei, o Coringa é um personagem muito singular, muito único. Ele tem uma mentalidade, uma personalidade que é incompreensível. Eu acho que não tem como a gente definir o Coringa em essência. Lógico que existem versões do personagem. Como eu falei, no início ele não era como a gente conhece hoje. Teve várias versões durante as décadas. Tem as suas versões que são mais malignas, mais sádicas, mais engraçadas, cômicas, mais galhofas também. Então, com o passar dos anos, a gente consegue traçar mais ou menos como cada Coringa era definido, principalmente pelo contexto histórico. O código de autoridade nos quadrinhos modificou bastante o personagem, por exemplo. E a gente consegue acompanhar essa evolução também na TV e até no cinema mesmo, porque o César Romero, por exemplo, já interpretou um Coringa um pouco mais cômico, pro lado da comédia de fato. O Jack Nicholson pegou como base o Coringa que estava em voga naquela época, ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, que era um pouco mais maluco mesmo, que parecia até em certo ponto ter uma super sanidade, digamos assim. Ele tinha noção do que fazia, mas agia como louco pra não só se safar, mas porque ele se achava acima de tudo e de todos. E a versão do Heath Ledger já é um pouco mais caótico, mas porque é o que mais casa com o universo criado pelo Christopher Nolan. E se a gente reparar, se a gente for analisar bem, cada Coringa que existe aí fora dos quadrinhos, ele está bem inserido no universo que é contextualizado. O Coringa do Jack Nicholson é perfeito para aquele universo. O Coringa do Mark Hamill, em suas animações, é perfeito também. O Coringa do Jared Leto é muito controverso, é muito polêmico, mas se a gente for analisar toda a identidade visual do filme Esquadrão Suicida, principalmente a parte ali do segundo e terceiro trailer, e depois o resultado final, a gente vê que aquele Coringa, de uma forma ou de outra, ele acaba casando com aquele universo. Sem entrar no mérito do ator ter sido bem no papel, ou se o diretor dirigiu bem o ator, aquele Coringa, aquela personificação do Coringa, acaba sendo a ideal para aquele universo. E nesse caso, o Coringa do Heath Ledger é simplesmente perfeito pro universo que o Nolan criou. Realmente eu acho que é essa a palavra perfeito, porque o Nolan tratou de criar um universo muito pautado na realidade, muito plausível e palpável. A gente olha aquela Gotham City e acredita nela, porque diferente dos quadrinhos, ela não é tão gótica e tão macabra, digamos assim. Nos quadrinhos, Gotham parece realmente um organismo maligno, sabe, que atrai tudo de ruim pra ela, ou que originou várias coisas de ruim também. Já o universo do Nolan é um pouco mais palpável porque ela tem toda essa atmosfera densa e sombria, mas não transpassa um ar místico ou sobrenatural. Por outro lado, o diretor realçou bastante o lado da corrupção e da criminalidade, que são coisas muito palpáveis, que a gente tem no dia a dia, que a gente tem contato frequente. Então a gente vê que muitos policiais são corruptos, a taxa de criminalidade é muito alta, o corporativismo é muito maléfico, e mesmo sem a gente ter parâmetros de outras cidades, por exemplo, a gente não tem como comparar Gotham City com outra cidade ficcional dentro desse universo do Nolan, a gente tem a sensação de que Gotham é muito mais alta em taxa de criminalidade
criminalidade, de roubos, de todo tipo de crime perverso do que outras cidades. A gente tem essa sensação de que Gotham é realmente um lugar inigualável nesse quesito. Então, quando nasce o Batman, digamos assim, naquela cidade, é sim um fator um pouco divergente daquele clima todo sombrio e realista, mas como o personagem ainda é muito pautado na realidade, a gente compra. Tem algumas liberdades poéticas, digamos assim, mas tudo é justificado, o que ajuda a gente a comprar toda aquela ideia, as motivações, as justificativas, mesmo planos muito mirabolantes ou as artimanhas do protagonista sendo às vezes irreais, a gente compra, primeiro porque entende que aquilo é ficcional e segundo porque sempre tem uma justificativa, sempre tem uma explicação do porquê o personagem consegue fazer aquilo. Mesmo que seja superficial ou rasa, a gente pelo menos tem algum tipo de explicação. Então o primeiro filme, o Batman Begins, tratou de estabelecer esse universo inteiro mais realista, tanto que ele é um filme bem introdutório, apesar de ser bem fechado, mas o segundo, ele já explora muito mais a mitologia da própria cidade, mesmo sem abordá-la diretamente. A gente vê muitas questões em volta da cidade, muitas questões de corrupção, de criminalidade, aí a gente vê consequências da aparição do Batman, cuja principal é o surgimento do Coringa, e esse é o fator determinante para esse filme funcionar tão bem, porque a gente tem um universo que é muito pautado na realidade, que é muito verossímil, apesar dos pesares, e aí a gente tem que dá até um toque de ordem, de certa forma, e de repente surge essa figura caótica e irreverente, que é o Coringa. O Batman estava lá para organizar as coisas, para diminuir a criminalidade, para prender bandidos, deter a corrupção e todo tipo de crime mesmo. Então, nos seus primeiros anos, ali seus primeiros meses, ele teve êxito, ele conseguiu pôr em prática muitos dos seus objetivos. E quando a cidade parecia estar chegando a uma ordem, chegando a um tipo de paz e harmonia, surge o Coringa, quase como uma figura inevitável mesmo. E como eu falei, isso é fundamental para esse filme ter funcionado tão bem e todos os aspectos dele, porque bagunça tudo o que o primeiro filme tinha estabelecido como narrativa dentro daquele universo. Como eu falei, a cidade estava ficando em ordem e de repente, subitamente aparece essa figura e desmorona praticamente tudo. Por isso que esse Coringa, ele é perfeito para esse universo, porque ele estava ali quase como se estivesse esperando aparecer algo para mexer com a cidade, para transformá-la em algo novo, algo diferente. Então, quando isso surgiu, ele finalmente apareceu. O vilão ouviu um chamado e pôde nascer, digamos assim. E o Heath Ledger, ele não só entendeu boa parte da psique do personagem do vilão, como ele entendeu qual tipo de vilão, qual tipo de personagem ele poderia entregar àquele universo. Não dava pra entregar qualquer tipo de Coringa, digamos assim. Não dava pra fazer uma mescla de todas as versões que já existiram nos quadrinhos. Não dava pra fazer um vilão simplesmente enlouquecido e que não ia pra lugar nenhum. Mas mesmo assim ele conseguiu manter talvez as principais características do personagem, que é querer ver o circo pegar fogo sempre, ter sua parcela de culpa nisso e tentar levar os cidadãos ao limite da loucura ou da sanidade. E é isso que a gente tem em tela. Gotham já era uma cidade meio maluca, digamos assim, já tinha todo tipo de criminalidade e perversão mesmo. Mas quando surge o Batman, de uma forma ou de outra surge também uma luz de esperança. As pessoas começam a ficar esperançosas e a expectativa de que Gotham irá se tornar uma cidade melhor, próspera e pacífica também aparece, também surge. Então, quando o Coringa aparece, tudo isso desmorona, como eu falei antes. E isso não era só um desafio narrativo, mostrar como essa cidade que estava indo bem, de repente desmoronou de novo e precisa se mostrar mais forte do que nunca, como é um desafio para o próprio herói. Por isso que dizem que o herói não é nada sem o vilão, porque esse filme talvez não fosse tão magnífico quanto é, se não fosse o Coringa do Heath Ledger, com seus trejeitos, seus tiques, suas manias. Então, basicamente, toda essa mística em volta não só do filme Batman Cavaleiro das Trevas, como do personagem, do vilão Coringa, é derivado disso. Um personagem que veio na hora certa, no segundo filme, quando tudo estava já estabelecido, que compreendeu qual era o seu lugar ali naquele universo, como ele deveria agir, como deveria ser, e a própria performance do ator, que desaparece dentro do seu papel. Dito isso, a expectativa pro Coringa do Joaquin Phoenix, ela é justificada justamente por isso. Da mesma forma, quando o Jared Leto foi anunciado pro papel do Coringa, todo mundo ficou muito ansioso e na expectativa de ver uma grande performance, uma grande atuação. O Jack Nicholson já tinha elevado o patamar lá pra cima, mas não foi nada muito alvoroçado. O papel dele foi bom, condiz com aquela realidade, com aquele universo, mas não foi nada extraordinário. Ninguém paga tanto pau pra aquele Coringa como pagam pro Coringa do Heath Ledger. Com o Batman Cavaleiro das Trevas, as expectativas foram enormes, não só por causa de tudo isso que eu já falei sobre a performance do Heath Ledger, como pelo fato do
ator ter morrido posteriormente. Todos esses fatores acabaram contribuindo para exaltar essa figura, o Coringa. Então qualquer ator que viria depois já viria com essa expectativa do público, de todo mundo. Talvez até por isso mesmo a Warner demorou tanto para trazer o Coringa de novo às telonas, porque ela sabia da responsabilidade, sabia das expectativas e honestamente não tinha como superá-las porque eram muito altas, muito mesmo. A escolha do estúdio foi trazer um Coringa completamente novo, completamente diferente até mesmo de algumas versões mais clássicas dos quadrinhos. Não é como se ele fosse completamente inédito, mas foge bastante da figura que a gente está habituado a ver. E o Jared Leto, infelizmente, acabou sendo culpado, mesmo sem ter culpa diretamente, porque ele tentou fazer o melhor. O ator, ele tá ali sob a direção do diretor, é ele quem dá as coordenadas, digamos assim, a maneira como ele deve agir, como ele deve se portar, o que ele deve fazer. Lógico que o Jared Leto, ele tentou criar uma versão do Coringa que pra ele fazia sentido naquele contexto, mas o que ele criou foi com base em um contexto, justamente. Ele não tinha a liberdade de simplesmente criar algo do nada, da mesma forma que o Heath Ledger também não teve. Se fosse o Heath Ledger no filme do Esquadrão Suicida, provavelmente a gente não veria uma performance tão espetacular, porque a proposta de Esquadrão Suicida é completamente diferente da proposta de O Cavaleiro das Trevas. Então o Coringa do Jared Leto, além de ter toda a expectativa criada por causa do Coringa do Heath Ledger, ainda sofreu por causa da proposta do filme em si. A gente nem conseguiu ver o Coringa do Jared Leto direito. Foram poucos vislumbres do que o ator poderia entregar e infelizmente acabou sendo manchado pela qualidade baixa do filme. Mas tudo isso é só pra dizer que o Joaquin Phoenix tem uma grande tarefa, uma grande missão pela frente, que é entregar um personagem não só à altura do Coringa do Heath Ledger, como o melhor. E eu não falo isso como uma regra, é o que todo mundo tá esperando, mesmo que inconscientemente. Como eu falei, o Coringa, ele tem essa mística, ele tem essa aura de vilão quase inalcançável. Muitos taxam o Coringa como o melhor vilão ou o maior vilão da cultura pop, e não é por acaso. O personagem realmente é muito complexo, não tem como defini-lo, principalmente pela sua imprevisibilidade. Em cada história ele é diferente, em cada história ele faz uma tragédia memorável e que contribui para essa figura vilanesca e maléfica dele. Então, querendo ou não, qualquer ator, por melhor que seja, ele vai sofrer muito com a pressão, com a expectativa e quando o filme for lançado, com as críticas, porque independente do papel dele, da performance dele ter sido boa, vão haver muitas críticas, vão haver comparações com os outros Coringas que existem, e isso é um mal que infelizmente a gente não consegue fugir. O que a gente pode fazer é torcer para que esse filme seja excelente, e honestamente o Joaquin Phoenix é um ator impressionante, é um ator inacreditavelmente bom. Basta ver aí seus últimos filmes, ou toda a sua filmografia mesmo, porque eu não lembro de algum filme onde ele tenha sido mediano ou ruim mesmo. Então é um ator que, por ele, dá pra confiar. Agora, a gente tem que sempre lembrar que o ator, ele tá sujeito ao contexto do filme, à proposta dele, ao roteiro e ao diretor. Então, por mais que o ator seja bom, seja o melhor que exista, ele ainda se submete a superiores. Ele tem aspectos que precisa seguir e tomar como parâmetro ou base. Então, minhas expectativas pro Coringa do Joaquin Phoenix são as melhores e as maiores, é inevitável, eu acho. Mas eu continuo com os pés no chão, esperando algo menos grandioso. Não acho que a proposta desse filme do Coringa seja ser algo muito pretensioso. Provavelmente vai ser uma história bem concisa, bem local, entre aspas, trabalhando a psique e a personalidade desse personagem específico. E lógico, vão ter referências a todo o universo do Batman, porque é inevitável mesmo. Mas eu acredito que esse filme, ele não vai fugir da proposta que está sendo mostrada, diferente de Esquadrão Suicida, que começou de um jeito e conforme as críticas iam crescendo na internet, ele foi se moldando e a gente percebe isso através dos trailers. O primeiro trailer de Esquadrão Suicida é de um jeito, o segundo é de outro e o terceiro é completamente diferente do primeiro. Então eu acredito que esse filme do Coringa vai ser o que está sendo prometido desde o início. Vai ser um filme de origem, meio que separado e isolado do Batman, como se ele não tivesse interferência, provavelmente. Vai mostrar talvez um lado mais humano do Coringa, mais triste e solitário mesmo, pelos trailers e pela campanha promocional, é isso que parece. E eu acredito de verdade que vai ter uma performance impressionante do Joaquin Phoenix. Eu tento deixar minhas expectativas bem baixas, mas, como eu já mencionei, é meio difícil, quase inevitável. Porém, eu acho que em Joaquin Phoenix a gente pode confiar. Mas e vocês? O que vocês estão esperando desse filme? O que vocês acham dessa discussão toda, dessa expectativa que é gerada automaticamente sempre que um ator assume o papel de Coringa? Diz aí nos comentários, deixa sua opinião sobre isso e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.